E olha, nós vamos voltar agora a falar sobre a decisão do Conselho do CSA, que afastou a presidente e diretora executiva após o rebaixamento do clube. Eu vou trazer ao vivo agora a Mônica Hermílio, para que a Mônica possa nos trazer informações, porque, Mônica, a Miriam Monte deve fazer um pronunciamento hoje à tarde, é isso? É o que a gente vai saber a partir de agora? Ô, Mônica, se tem a informação, já se confirmou, já se sabe o que ela vai se pronunciar nesse momento? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde mais uma vez. Exatamente isso. O pronunciamento está programado, para acontecer às 3 horas da tarde, mas para a gente entender o novo cenário, o que é que pode acontecer, o que é que pode vir nesse pronunciamento, a gente vai conversar com quem entende de futebol, com quem está por dentro do atual cenário futebolístico alagoano. Vou conversar com o PV Malta, comentarista do PFC. PV, pegou de surpresa esse afastamento? Pegou de surpresa esse cenário que vem se desenhando nos times alagoanos? Boa tarde. Boa tarde, Mônica, Wilson, todos os telespectadores do Fique Alerta. De surpresa não, porque é uma consequência do mau resultado. Ninguém imaginava que o CSA fosse cair de divisão, porque essa diretoria, agora, nesse momento, que é o pior cenário possível, um rebaixamento à Série D, conseguiu ainda montar um bom planejamento no início do ano, e não é à toa que o time conseguiu avançar na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e somar mais de 11 milhões só de arrecadação de cotas de classificação. Então, quem consegue chegar a esse ponto é porque, obviamente, tem alguma coisa de bom. O grande problema é que o time não conseguiu ter forças para competir numa frágil Série C a ponto sequer de permanecer. E a decisão do Conselho ontem, nessa ebulição de crise que vive o Centro Esportivo Alagoano, é também querendo algumas prestações de contas, querendo algumas respostas do que essa diretoria tem a dar. Do futebol em si, ficou muito claro uma ruptura na saída do dirigente Luciano Lessa, era ele e o Jadson Oliveira que comandavam a pasta, e na volta do Igor Magalhães, na demissão do técnico Márcio Fernandes, que teve uma passagem relâmpago, praticamente 2 semanas apenas no comando do time, o Lessa saiu dizendo que houve essa ruptura. E a queda vertiginosa de rendimento do CSA culminou não só na eliminação na Copa do Brasil, que não era algo absurdo, pegou o Vasco da Gama da primeira divisão, mas não competiu com Confiança, que está na mesma divisão, na terceira, na semifinal da Copa do Nordeste, sendo o CSA o mandante, e na Série C perdeu força absolutamente, por completo, não tendo sequer a competência de tirar um empate lá contra o Brusque e permanecer. Então, a reunião do Conselho aconteceu ontem, decidindo pelo afastamento total da diretoria. A presidente vai se manifestar hoje, vai ter a oportunidade de prestar esclarecimentos. A gente já viu alguns posicionamentos em documento que ela previamente já divulgou, mas hoje, de fato, é onde ela vai poder falar. Muito provavelmente vai ser o encerramento de um ciclo, e da pior maneira possível, porque o único prejudicado nisso tudo é o clube, e por consequência é o torcedor. O CSA ele teve a faca e o queijo na mão nessa temporada para fazer uma grande atuação, para brigar de fato por coisas grandes. E chegar na última rodada da Série C, tendo 1% ou menos de risco de rebaixamento, e conseguir essa proeza, é algo que não dá para passar em branco. É preciso saber o que é que estava acontecendo naquele ambiente. E não é meramente especulação. O próprio posicionamento do Luciano Lessa lá atrás mostrou que houve uma ruptura. Então é saber questionamentos, é saber financeiramente como é que o clube está, porque vale sempre ressaltar, o CSA está em recuperação judicial, mas teve uma temporada exemplar a nível de cotas, de copas, de arrecadação. Então, tudo indica que dinheiro essa temporada não foi um problema, por mérito desse próprio grupo, mas no final das contas, o resultado final foi uma tragédia, que não é só ruim para o CSA. É quase que uma falência parcial do nosso futebol alagoano também, porque a gente está falando do maior campeão do estado, que vai disputar uma Série D do Campeonato Brasileiro. O Asa está lá, e o Asa está fazendo uma campanha quase que impecável. Mas são 3 mata-matas para subir nesse atual formato. O Asa perdeu o primeiro jogo contra o Maranhão e na volta vai decidir Arapiraca. Então, só para ilustrar a dificuldade de uma Série D, respostas da direção a gente vai ter hoje à tarde. Ok, obrigada, PV. A gente conversou com o PV Malta, comentarista do PFC, que não teria ninguém melhor para falar nesse momento do que está acontecendo no CSA. Portanto, agora é aguardar o pronunciamento da ex-presidente Miriam Monte sobre esse afastamento. Wilson, voltamos com você.
Perfeito, uma análise, como sempre, brilhante aí do nosso querido PV Malta e importantíssimo. Ele fez uma análise contando aí os detalhes todos dos erros, os acertos, das vontades, quer dizer, os valores, dinheiro tem no caixa, enfim, mas talvez, será que acertaram nas peças principais dos jogadores, tudo isso, e o PV então fez essa análise sensacional, como sempre, brilhante. Parabéns, PV, obrigado, viu, Mônica, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Bom, às 15 horas vamos então ouvir a presidente do CSA, né, a Miriam Monte, o que ela tem para falar sobre isso, também está triste com a descida do CSA para a Série D. Uma pena, né, uma pena mesmo.